Olá, eu sou a Ingrid e o vídeo de hoje é um clássico. Eu já tô chamando de clássico, é a segunda vez que eu tô fazendo e pra mim já é um clássico. Que é um apanhadão das últimas leituras que eu fiz. O primeiro livro que eu li depois da última leva de livros foi A Guerra da Papoula. Eu não tenho livro aqui porque me emprestaram ele. E eu tô muito triste de não ter ele, porque ele é muito bonito. A Guerra da Papoula era um livro que eu tava muito ansiosa pra ler. Geralmente isso é um problema. Eu tento não criar expectativas, eu tento ir, por mais que a história me chame a atenção, eu tento só ir assim, tá. Pra não acontecer o que aconteceu, que foi uma certa decepção. Mas ela aconteceu só no começo do livro. Eu sinceramente estava esperando que A Guerra da Papoula ia ser um livro extremamente denso desde a primeira página. E não foi o que aconteceu. Demora um bom tempo, quase metade do livro ali, para começar a acontecer algo realmente interessante. E, de certa forma, é bom, porque é um livro que é uma trilogia. Então, você tem uma construção ali da personagem se entendendo dentro desse novo universo com um tipo de poder, um tipo de responsabilidade que ela nunca sequer imaginou que poderia existir. Então você tem toda a jornada dela até chegar num ponto de ela entender que isso existe antes de sequer poder acessar, de esse poder se tornar uma coisa real. Para depois isso de fato ser usado e ser importante. Mas eu achei que ainda assim foi muito lento isso, foi muito lento a construção. Tiveram outras coisas ali que repetia. Tem um relacionamento dela com o aluno, um relacionamento ruim, não um relacionamento positivo, um relacionamento bem negativo dela com um aluno. Tem uma importância muito grande no começo do livro que eu achei que ia significar algo mais. De certa forma, ele significa algo mais pra frente, né? Mostra uma evolução, mostra um crescimento desses dois personagens. Mas eu acho que ele teria tido tanto impacto quanto teve, mesmo se não tivesse tido tanto tempo e tanta repetição do que aconteceu ali entre eles. E entre outras coisas. Então, o começo desse livro, pra mim, ele foi bem chato, assim. Eu demorei muito pra começar a me importar com a Rin. Se eu não me engano, o nome da protagonista é Rin. Demorei muito pra começar a me importar com ela. E isso pra mim sempre é um problema, não me importar com o protagonista, não me importar com o personagem logo de cara. E não é necessariamente gostar, é me importar. Se eu não gostar do personagem, já é algum tipo de sentimento. Mas não me importar com o personagem geralmente é um sinal muito ruim. Mas a partir do momento que as coisas começam a acontecer, aí eu dei todos os méritos pra autora, aliás, a autora em si é um caso à parte. Ela é uma estudiosa, a autora, ela doutora em assuntos, ou acho que ela tá terminando um doutorado em linguística, então ela em si é uma pessoa muito entendida de línguas, e ela criou uma ficção, mas ela poderia ser uma pessoa que faria livros ali técnicos com toda a certeza, com todo o conhecimento que ela tem. E ela tá criando um universo de fantasia muito forte, muito impactante, e com certeza todo o conhecimento que ela tem, todo o estudo que ela tem, se mostra nesse livro. A escrita dela é muito boa, muito boa. E até nessa parte que eu não gostei de como foi feita a história, você vê o talento pra escrita dela ali. Então, principalmente, a partir do momento que os eventos importantes começam a acontecer, o livro, ele se torna incrível. Eu dei 4 estrelas, porque o começo realmente pegou muito pra mim. Mas digamos que o livro foi 5 estrelas a partir do momento que ele começou pra mim. Então, eu meio que
não dei nota para a primeira parte do livro. Embora ela seja, obviamente, eu não estou dizendo que a primeira parte do livro é totalmente um lixo. Não é isso. Obviamente ela é importante pra gente entender a construção do universo e pra tudo que acontece depois fazer sentido, porque é uma guerra, aliás, no fim das contas é uma guerra e a gente precisa entender o contexto dessa guerra pra poder ter um lado ali, enfim, entender por que aquilo tá acontecendo. E a primeira parte do livro, ela serve muito pra isso. A Rin, ela vai pra uma escola, então nessa escola a gente aprende junto com ela o porquê dessa guerra ser possível de acontecer, o porquê essa guerra começou no passado, quais foram os desenrolares e, enfim, a gente vai entendendo o contexto desse país e o contexto dos conflitos, enfim. Então, tipo, é necessário. A minha amiga que me emprestou o livro disse que ela achou um pouco parecido com Sombriossos. E eu não concordo, mas eu entendo porque ela falou isso. Porque em Sombriossos a gente tem um período ali, principalmente, e é metade do primeiro livro, por exemplo, mas o livro é muito menor. Então eu acho que faz mais sentido dentro de Sombriossos ser metade do livro explicando, que é a gente acompanhando a Alina no treinamento também, que é a mesma coisa, ela descobre um poder que ela não sabia que ela tinha até então, e a gente também vai entendendo os conflitos de Ravka e tal, mas começa com um conflito um pouco menor, começa com um conflito ali dentro da, né, Alina e o Darkling, e depois esse conflito vai expandindo conforme as coisas vão precisando expandir no decorrer da trilogia. Não acontece algo muito grande logo no primeiro livro. Como na Guerra da Papoula já começa um conflito muito grande ali, por isso que eu me incomodei com o começo ser tão extenso. Porque esse livro, querendo ou não, ele é um livro mais 18. Eu também não concordo 100% com a classificação. Eu não vejo problema, entre aspas, se ele fosse mais 16. Mas, já que a classificação dele é mais 18, eu consigo ver também por que ele é mais 18. Porque, além de ser um livro pesado em cenas, tem várias coisas ali que são naturalizadas, que dentro do universo, que é muito comum de acontecer, que é um pouco complicado se a gente coloca isso no contexto para um adolescente ler, com certeza. Então, eu entendo a classificação mais 18. Acho que é mais safe, assim, tipo, beleza, é mais 18 o livro. É um livro pesado a partir do momento que entra em guerra. É o livro de ficção mais cru que eu já li de guerra. Eu particularmente, eu nunca li Game of Thrones, por exemplo. Eu nunca li outros livros que que você conseguisse tanto ver uma guerra acontecendo, que não parece ficção, assim. Que por mais que tenha poderes, por mais que tenha criaturas sobrenaturais, ainda não parece ser algo de outro mundo. Os motivos da guerra são muito reais, é muito fácil da gente relacionar com todos os conflitos que acontecem até hoje, com a guerra que tá acontecendo ainda. A autora, então, de novo, a autora é chinesa, e esse livro, ele é baseado no ataque do Japão na Guerra de Nanquim contra a China. Se vocês procurarem um pouco, vocês vão saber que esse conflito, ele foi um conflito extremamente violento. E aí você pode dizer, guerra é violenta, mas assim, se vocês forem ver esse conflito, ele realmente foi uma coisa, assim, devastadora. E é recente, não é um conflito muito, muito antigo, assim. Recente, acho que final de 1800, se eu não me engano, começo do século XX. Esse livro é desesperador você ler aquilo sabendo que é tão real. De novo, por mais que seja um livro de ficção, é muito real, é muito, muito real.
Então, de novo, a classificação faz sentido, eu super dá pra entender, mas eu, por exemplo, se eu tivesse um filho e com 16 anos, eu talvez não me importaria dele ler. É isso que eu quis dizer com talvez concordar 100%. Mas eu acho que para você colocar um livro desse à venda, você tem que deixar bem claro que é uma ficção adulta. É com certeza o livro mais real em questão de conflito, em questão de guerra que eu já li. Que não era um livro falando sobre guerra que aconteceu mesmo, que era uma ficção, né? Então, assim, eu recomendo muito a leitura, eu recomendo, se você não gostar do começo, eu recomendo você passar pela tortura que foi o começo. Pra mim foi bem difícil mesmo, mas eu sou muito chata, então, enfim, mas a partir do momento que o conflito começa... Então, basicamente, eu falo que as minhas 4 estrelas, na verdade, são 5 estrelas pra parte do livro que importou pra mim. Então, é isso, esse livro é incrível, eu não vejo a hora de ler o segundo, eu já vi a capa do terceiro e assim, enfim. Depois foi A Vida Invisível de Addie LaRue, que é esse livro super hypado, com essa capa coisa mais fofa do mundo, da V. Schwab. É um livro muito bem falado, realmente bem hypado mesmo, mas foi um pouco decepcionante a leitura pra mim. Um pouco, não foi muito, eu não desgostei do livro, eu só achei muito mais fofo do que eu esperava. Todo mundo... Eu sempre ouvi as pessoas falando sobre como choraram com esse livro, como foi traumatizante e que a Addie sofre muito. De fato, a Addie sofre bastante, mas eu não achei tão traumático quanto todo mundo fez parecer. Ou ela passa realmente por situações ali complicadas e chatas. Não chorei. Sinceramente, não chorei. Em nenhum momento eu só ficava rindo que nem uma adolescente idiota. Ah, inclusive eu fiz vlog de leitura desse livro também, então vocês podem me ver rindo que nem adolescente apaixonado lendo esse livro. E foi muito bom ter lido ele depois da Guerra da Papoula, que foi um livro bem mais pesado, bem mais denso. Na verdade, eu tava esperando algo um pouco na pegada de A Guerra da Papoula, algumas coisas que aconteceram com a protagonista, que eu já esqueci o nome dela. Mas enfim, eu achei mais um livro fofo. Ele é muito rápido de ler, ele é muito gostoso de ler, acho que por ser esse livro mais gostosinho, assim, mais fofo de ler. Pelo menos foi pra mim. Como é quase unânime, eu ouço realmente muita gente falando que chora, que fica mal lendo esse livro, então talvez não vai ser a experiência da maioria, igual foi a minha. Então, pela maioria das resenhas que eu ouço, talvez leiam com cuidado, mas se você tem um gosto de leitura parecido com o meu, assim, se identifica com as minhas resenhas, com as coisas que eu falo sobre os livros que eu leio, então talvez você vai ter uma experiência parecida com A Vida de Addie LaRue, e esse vai ser um livro bem soft, assim, bem gostosinho de ler, e é isso, assim, eu acho que eu dei 3,5, se não me engano, também já esqueci minha nota, mas enfim, tem a resenha aqui no TikTok. Depois de ler A Vida Invisível de Addie LaRue, eu li A Musa dos Pesadelos, e esse foi meu erro, foi crer que Histórias do Lado Bastaria. Porque depois que eu li A Guerra da Papoula, foi muito bom ter lido A Vida Invisível de Addie LaRue, porque deu uma acalmada, assim. Como eu disse, eu achei um livro muito fofo, então foi muito bom ter lido depois. Só que o que acontece com a Musa dos Pesadelos? O Estranhador foi meu livro preferido de 2021. Eu amei muito. E aí, eu tava muito ansiosa pra ler A Musa dos Pesadelos. Eu tava naquele impasse de quero ler e não quero ler pra não terminar. Só que eu não sabia que eu não tava muito afim de ler nada depois, assim. Mas como era esse livro, eu acho que não teria um outro no momento que eu tinha aqui. Porque no meio do caminho eu comprei Shorefall. E eu quase larguei esse daqui pra ler Shorefall, mas eu
não quis fazer isso. Ele me destruiu e me colocou numa ressaca literária que tá bem difícil de sair, inclusive. Esse livro, então, é a continuação de Um Estranho Sonhador. E ele começa exatamente no ponto que Um Estranho Sonhador acaba. Eu dei 5 estrelas, mas eu já repensei essa nota várias vezes. Então, eu acho que na verdade, minha nota foi um 4,5, mas pendendo para um 4. Não por ser ruim, mas por não ser tão bom quanto o primeiro. O meu problema com esse livro, por mais que eu tenha amado descobrir tudo o que acontece aqui, porque o primeiro livro ele foi sobre os personagens e sobre tudo sendo descoberto, porque é sobre o Laszlo descobrindo que todas as fantasias dele, mas basicamente, que algumas coisas ali eram reais. E nesse livro a gente vai descobrir como as coisas chegaram naquele ponto que estavam em Um Estranho Sonhador, quando O Estranho Sonhador começou. Então a gente vai descobrir quem é o Laszlo, a gente vai descobrir por que o Serafim tava lá em Lamento, a gente vai descobrir o nome de Lamento, a gente vai descobrir um monte de coisa. Mas a questão comigo foi que esse livro, ele teve uma crescente gigante de eventos. Então, era sempre assim. Vai acontecer tal conflito. Vai acontecer. Não tem escapatória. Vai acontecer. E aí, começava a construção para esse conflito. Então, começava ali, tal. Aí chegava no momento de que não tinha mais escapatória e ia acontecer a grande coisa. E aí, era interrompido. E não chegava no ápice ali, não acontecia a coisa. Ou se acontecia, não era no mesmo nível que foi todo o crescimento. Então era tipo, chegava no pico e aí tipo, caía. Então eu fiquei meio... Nunca chegava num lugar. O final é muito wholesome, eu não sei como que eu traduzo a palavra, desculpa. Mas é tipo bonitinho, assim, sabe? Acho que bonitinho é uma boa alternativa. Mas eu queria que alguns conflitos tivessem sido melhores finalizados, não é nem desenvolvido. O desenvolvimento de tudo eu achei muito bom, eu gostei. Achei bem satisfatório. As descobertas, achei muito legal, foi muito legal descobrir as histórias. Entender o que estava acontecendo, por que aconteceu daquela forma, isso foi muito legal. Mas os finais eram sempre muito insatisfatórios. Acho que é essa a palavra. E depois eu comecei Lendários, mas eu não terminei, eu não cheguei. Nossa, eu tô bem longe no meio. Não consegui, assim, dar andamento. Mas eu acho que eu vou gostar de Lendários, assim, não sei se eu vou amar, mas eu preciso começar direito, assim. Comecei meio atordoado por causa da Musa dos Pesadelos. Então, foi, como eu disse, meio aquela ressaquinha literária. Mas enfim. E aí eu tentei ler um outro livro que é de uma autora nacional, inclusive. Descobri lá no TikTok, que é Pra Onde Vão as Sombras. E aí esse também eu quero falar mais sobre ele depois que eu ler. Pra não ser precipitada, mas esse tá um pouco difícil de andar também. Mas acho que é o momento. E eu vou... O próximo, a minha alternativa mesmo é Lendários. Terminar Lendários pra eu ler Shorefall e gravar o vlog de leitura, porque eu quero gravar o vlog de leitura de Shorefall, porque se eu não surtar com esse livro, vocês já vão saber que foi, assim, a decepção do ano, entendeu? Tipo, foi o meu preferido do ano passado, Found Your Side. E se eu não surtar com Shorefall, vai ser a decepção do ano. Então, enfim. A minha última leitura real foi, na verdade, esse mangá. Mas o que aconteceu, né? Eu fui numa livraria e eu achei ele lá. E Erased é meu anime preferido da vida. Eu já assisti esse anime algumas vezes. Já assisti a série que tem na Netflix, a série japonesa. E é uma adaptação muito boa
embora as adaptações de anime da Netflix sejam bem suspeitas, mas eu juro que a série de Erased é boa. Não é, tipo, perfeita, mas é boa, é assistível. E aí eu achei o mangá sozinho, isolado, no meio de várias coisas, e aí eu peguei ele. É o 2, eu agora quero a coleção toda, porque realmente eu amo muito essa história. A história é sobre o Satoru. Ele tem um poder que ativa quando ele presencia alguma coisa grave. Então, basicamente, ele volta no tempo se ele presencia algum acidente ou alguma coisa que ele poderia voltar e tentar resolver. Se ele vê algum acidente, alguém foi atropelado, e ele volta no tempo e tenta resolver essa situação. Até que um belo dia, ele chega na casa dele e encontra a mãe dele não viva. Encontra a mãe dele assassinada no apartamento dele. Basicamente, a polícia chega e não tem como ele meio que dar outra explicação, a não ser de que foi ele que matou ela. Então, ele começa a correr muito e ele vai parar 18 anos. Ele volta 18 anos no passado e nunca tinha acontecido dele voltar tanto tempo. E ele volta para uma época que estava acontecendo crimes, que iam começar a acontecer crimes de sumiço de algumas crianças. E a primeira criança é a Kaio, que era da turma dele, da escola. E ele tem que tentar resolver esses casos, né, desse sumiço dessas meninas. Eram sempre meninas. E basicamente ele tem que resolver isso para conseguir voltar pro presente dele sem ser um assassino, porque não tinha como ele fugir daquela situação, não tinha como ele provar que não era ele. E sim, gente, essa história ela é incrível, tipo, é um cara de quase 30 anos no corpo de uma criança, né? Ele volta a ter 10 anos. Essa história lida com muita coisa, lida com violência doméstica infantil, lida com essa questão de crimes contra crianças, né, de sumiço e tal, bullying na escola, enfim. Eu recomendo muito o anime. Eu não sou muito de ler mangá, esse é só o segundo que eu tenho. Eu já li alguns outros, mas eu lia online, assim. Ter mesmo, eu tenho esse e um de Naruto. Mas eu só quis ter esse por o anime ser tão especial pra mim. Mas o anime é maravilhoso. Tem na Netflix agora, assim, faz uns 2 anos mais ou menos. E eu recomendo muito, 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 muito esse anime. É incrível, maravilhoso. Não é muito longo, não tem muitos episódios. Os episódios são mais compridos, são de 40 minutos, mas, enfim, é isso. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo você no próximo.